Na aula de hoje, vamos tratar sobre sistemas de segunda ordem. Um sistema de segunda ordem, ele pode ser representado por uma função de transferência, conforme essa função apresentada aqui, num formato padrão. Tem um bloquinho onde eu tenho um sinal de entrada, um sinal de saída. Eu tenho um sistema representado por essa função de transferência, né? Esse sistema ele é de segunda ordem porque eu tenho dois polos desse sistema. Eu tenho duas raízes no meu denominador. Eu tenho alguns parâmetros que eu posso extrair dessa função. O primeiro é o alfa, chamado de ganho DC. Eu posso obter ele através da aplicação do teorema do valor final. Vamos supor que eu aplique um degrau unitário na entrada e o valor de regime permanente que eu vou obter, um valor de 5, significa que eu tenho um ganho de 5. Se eu apliquei 1 na entrada e a minha saída foi 5, né? Significa que eu tenho uma amplificação aí, eu tenho um ganho, valor igual a 5. Uma maneira bem prática para a gente determinar isso, basta fazer S igual a zero na expressão aqui. Ó. Se S for igual a zero, vai ficar alfa ômega n ao quadrado dividido por ômega n ao quadrado. Eu corto os dois ômega n's, vai sobrar simplesmente o meu alfa, que é o meu ganho dC. Um outro termo aqui interessante é chamado de frequência natural de oscilação, que é dado por ômega n. E o terceiro e último termo é o coeficiente de amortecimento, que está ligado aqui à perda de energia que meu sistema tem. Tá? Eu posso representar esses polos desse sistema aqui, aplicando a fórmula de Bhaskara, eu posso escrever eles nesse formato aqui. Né? Eu posso ter um par de polos, inclusive um par de polos imaginários aqui. Isso aqui vai depender muito do valor meu de ômega, na verdade o valor do amortecimento aqui. Tá? Dependendo se essa raiz aqui ela for positiva ou for negativa. Tá? Uma maneira de a gente representar isso aqui graficamente seria nesse diagrama polar aqui, né? Onde eu tenho o eixo imaginário e o eixo real. Aqui eu tenho o valor dos meus pares de polos aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui o valor de ômega n, né? A hipotenusa desse triângulo aqui. Eu tenho um valor θ aqui, certo? Eu tenho a parte real desse polo aqui, ó. Eu também posso chamar de sigma d, tá? Que é a parte real do polo, menos zeta vezes ômega n. E a parte imaginária que eu também posso chamar de ômega d, tá? Que é todo esse termo aqui, ó. Então vamos fazer um exercício aqui para a gente extrair esses parâmetros, né, de um sistema de segunda ordem, dada uma função de transferência aqui, né? Contada essa função aqui, eu quero determinar o valor do ganho DC, coeficiente de amortecimento, frequência natural e a localização desses polos aqui. Tá? Então, fazendo uma comparação direta desse formato padrão com essa função de transferência, eu consigo então extrair os valores dos meus parâmetros. Por exemplo, eu tenho que ômega n ao quadrado aqui, ó, vai ser igual a 25, ou seja, eu tenho que ômega n é igual a 5. É fácil de extrair. Eu tenho que duas vezes o amortecimento vezes ômega n é igual a 10. Ó. Através dessa outra expressão aqui, eu consigo extrair que o valor meu de zeta é igual a 1. Tá? O valor de zeta é igual a 1. E eu posso também aqui extrair o valor do meu alfa. Tá? Se eu pegar essa função em cima, que 50 é igual a alfa vezes ômega n, como eu já tenho o valor do ômega n, eu consigo extrair o alfa dessa expressão aqui, que é igual a 2. Ou se eu aplicar o teorema do valor final aqui, né, fazendo S igual a zero, eu vou ter 50 dividido por 25. Então, que vai dar alfa igual a 2 também. Okay? Se eu aplicar aqui, né, esses valores de ômega n, do amortecimento e do alfa, ou melhor, o alfa a gente não precisa, né? Na expressão aqui dos polos, eu vou conseguir obter aqui que eu tenho um par de polos iguais e reais, né? E esses valores são menos 5. Então, dois polos em menos 5. Tá? Aqui eu coloquei umas ilustrações. O que acontece com a resposta do sistema
de acordo com o valor do amortecimento. Essa constante do amortecimento é uma constante muito importante. Tá? E ela vai definir e vai caracterizar a resposta do nosso sistema. Vamos supor aqui que eu tenho um sistema aqui de segunda ordem, né? Dado por essa expressão. Eu tenho uma entrada integral e vou ter uma saída C de S aqui. E vamos supor que o valor do meu amortecimento seja maior do que 1. Eu chamo essa resposta aqui de super amortecida, né? Overdamped. Super amortecido. Então, vamos supor que eu tenho então os meus polos localizados aqui. Ó. Um polo em menos 7,8 e o outro polo menos 1,14. Tá? Como que fica a resposta minha no tempo, né, da minha saída? Ela vai ter esse formato e vai ter essa expressão aqui. Para encontrar essa expressão, basta, né, eu aplicar o degrau na entrada aqui, utilizar frações parciais, transformada de Laplace inversa, eu vou conseguir encontrar então a expressão da resposta aqui de saída no tempo. Tá? Então, tem essa característica aqui desse sistema, que é um sistema super amortecido. Logo abaixo aqui, eu tenho um sistema que a gente chama de subamortecido, tá? Onde eu tenho um amortecimento, uma constante de amortecimento entre 0 e 1, ou seja, maior do que 0 e menor do que 1. Tá? Esse sistema vai possuir um par de polos complexos. Tá? Então, nesse exemplo aqui, vai ser menos 1, mais ou menos j raiz de 8. E eu vou ter uma resposta com esse formato aqui. Ó. Aí eu posso escrever essa expressão aqui utilizando a transformada de Laplace inversa, reagrupar aqui esses termos aqui, utilizando propriedades aí trigonométricas, e eu vou conseguir encontrar então esse valor de resposta. 1 menos 1,06, uma exponencial aqui, né? Essa exponencial eu vou ter a parte real do meu polo aqui, então e elevado a menos t, menos 1 vezes t, né? E vezes cosseno aqui do outro termo aqui, interno, né? Eu tenho uma exponencial, uma função exponencial que ela limita a oscilação desse cosseno aqui, tá? E no final, quando esse tempo for para infinito, esse termo aqui vai ser reduzido a zero e a gente simplesmente vai ter o valor unitário aqui, em regime permanente. Lá, já aqui do lado direito, a gente tem um sistema que a gente classifica como não amortecido, ou seja, eu tenho uma constante de amortecimento igual a zero. Tá? Então, para esse sistema aqui, ó, a gente tem um par de polos imaginários, J3, J-3. Nesse caso, a resposta no tempo vai ser 1 menos cosseno de 3t. Então, é um sistema que ele vai estar oscilando, tá, permanentemente. Do ponto de vista de controle, um sistema que oscila dessa forma, para nós ele não serve. A gente até chama ele na prática de instável, porque apesar dele ser classificado como marginalmente instável, um sistema que somente oscila, a gente, do ponto de vista de controle, um sistema desse não serve para nada. Então vamos supor que eu tenha uma estufa e eu quero controlar a temperatura desta estufa. Vamos supor que a temperatura ela vai ficar oscilando dessa forma aqui. Isso aqui não é desejável, né, para um sistema de controle. Tá? E, por fim, a gente vai ter um último sistema aqui, ó, classificado como criticamente amortecido. Tá? Que eu tenho aqui a constante de amortecimento igual a 1. Nesse caso, eu vou ter um par de polos reais e iguais. Nesse caso aqui, igual a menos 3. E eu vou ter uma resposta mais ou menos desse tipo aqui, ó. Resposta no tempo. Percebam uma coisa, né? Tanto esse sistema criticamente amortecido como o superamortecido, ele tem uma resposta até que se assemelha bem a um sistema de primeira ordem, né? A gente estudou sistemas de primeira ordem na nossa aula passada. Vamos lá então, sistemas de segunda ordem agora. Sistemas subamortecidos. Esse é o sistema que mais a gente vai ver aqui na disciplina. Né? É um sistema que a resposta ela permite um certo sobressinal, né? E ela oscila e depois ela, em regime permanente, ela permanece constante. Esse é um sistema típico, padrão de sistemas de controle. Né? Então, se a gente considerar aqui nesse caso que um ganho desse é igual a 1 para essa representação aqui, e eu aplicar um degrau na entrada
né, eu vou ter então essa expressão aqui da saída C de S no domínio da frequência complexa. Se eu aplicar, né, a transformada de Laplace inversa, utilizando essa fração parcial aqui, eu consigo escrever essa resposta nesse formato aqui, ó. Interessante, né? Então, essa aqui é a caracterização da resposta de sistemas subamortecidos, que é o que mais a gente vai ver aqui na prática. Tá? A gente pode apresentar também um gráfico que relaciona essa constante de amortecimento com essa resposta no tempo, de acordo com a oscilação. Então, a gente tem uma oscilação aqui. Então, se o amortecimento for bem pequeno, igual a 0,1, esse sistema ele oscila bastante. Ó. Já conforme eu for aumentando minha constante de amortecimento, esse sistema vai tendo uma oscilação menor. Tá? Até chegar aqui em 0,8, onde eu não tenho nem sobressinal aqui para esse sistema. O que é muito importante nessa aula da gente aprender aqui são os índices de desempenho de sistemas subamortecidos. Então, é muito comum, antes da gente fazer um projeto de um sistema de controle, a gente receber algumas especificações de projeto, alguns índices de desempenho. Por exemplo, ó, esse sistema ele vai ter que ter um tempo de subida máximo de tantos segundos, ou ele vai ter que ter um tempo de estabelecimento máximo de 5 segundos. Vai ter que ter um tempo de pico máximo de tantos segundos, ou uma porcentagem de overshoot de tantos por cento. Tá? Então, isso aqui é dado como uma especificação de projeto. Por isso é interessante a gente entender bem quais são as definições desses termos. O que seria a definição de tempo de subida? É o tempo que a resposta leva para sair de 10% do seu valor final até 90%. Tá? Ou de 0 a 100, é uma outra definição que a gente tem também para tempo de subida. Aqui no caso do gráfico, aqui, a gente está representando o tempo de subida saindo de 10 a 90% aqui do valor final. Tá? Então, esse tempo decorrente aqui a gente chama de tempo de subida. Tempo de estabelecimento, assim como a gente tinha lá em sistemas de primeira ordem, a gente classifica como 4 vezes a constante de tempo do meu sistema. Tá? Eu vou ter essa expressão aqui. Tempo de estabelecimento é igual a 4 dividido por amortecimento vezes ω_n. Tá? Graficamente, eu tenho o tempo de subida aqui, ó, onde eu tenho um erro em torno aí de mais ou menos 2% em relação ao valor final aqui. Tá? Eu vou ter também a minha expressão do tempo de pico, que é o tempo que a resposta leva para atingir o valor máximo aqui, ó, tempo de pico. Esse é o tempo onde eu tenho o valor máximo da função. Eu tenho a porcentagem de overshoot, que significa o quê? A ultrapassagem percentual da amplitude em relação ao valor de regime. Pode ver aqui esse overshoot bem aqui, acontecendo aqui, exatamente nesse tempo de pico, né? Então, eu vou ter esse valor máximo. Então, se eu pegar esse valor máximo e escrever ele em porcentagem em relação ao valor final, eu posso escrever nesse formato aqui, né? Ó, o valor máximo da função menos o valor de regime permanente dividido pelo valor final. Regime permanente também vezes 100. Ou eu posso escrever isso nesse formato aqui, ó, no formato de uma exponencial. Então, são as duas formas de eu conseguir, então, definir e identificar esse sistema. Então, o exercício proposto que a gente vai ter aqui é deduza as expressões matemáticas do tempo de estabelecimento, tempo de pico e porcentagem de overshoot para vocês fazerem e entregar.